Deus tem uma palavra para o seu coração e para a nossa meditação. Eu tenho certeza que Ele vai falar contigo porque Ele é Deus e a palavra dele não volta vazia. Assim como está escrito que a palavra dele é como espada de dois gumes, ela vai na divisão de ossos, juntas e medulas. Ela vai onde ninguém mais pode ir, alcança onde ninguém mais pode alcançar. Por isso eu tenho certeza que neste momento a palavra do Senhor Jesus vai alcançar você de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. E se você crê, já siga declarando: fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve. E é Deus quem vai falar com você neste exato momento, porque Ele é bom. Não é por acaso, mesmo que pareça coincidência, Deus sabe e o contexto dele é o roteiro. Vamos louvar e adorar ao Senhor. Glória a Jesus. De repente, mas não por acaso, inesperado, porém planejado, por um Deus que nunca perde o controle, mesmo que todos te abandonem. De repente, mas não atrasado, e mesmo que pareça demorado, no seu lugar eu já estaria adorando. Na intensidade do barulho é que o céu está movimentando. Pode levar tempo para Deus fazer algo, de repente leva tempo. Algo novo vai acontecer no de repente de Deus. No de repente de Deus. Pode levar tempo para Deus fazer algo, de repente leva tempo. Algo novo vai acontecer no de repente de Deus. No de repente de Deus. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus, porque está escrito que 1000 dias para Ele é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000. E eu creio que, se Deus quiser, Ele pode fazer agora, pode fazer daqui a um tempo, mas Ele não deixa de fazer, porque Ele é Deus e a palavra dele não volta vazia. E é por isso que nós que cremos na palavra do Senhor, sabemos que Ele vai voltar. Porque ainda que muitos achem que está demorando, não. É o tempo de cumprimento de algo que Deus ele tem estabelecido, que só cabe somente a Ele saber e entender. Porque está escrito: quem sondaria a mente do Senhor? Ou quem poderia sondar aquilo que Deus pensa? Glória a Jesus. Vai acontecer no de repente de Deus. No de repente de Deus. Pode levar tempo para Deus fazer algo, de repente leva tempo. Algo novo vai acontecer no de repente de Deus. No de repente de Deus. Glória a Deus. Creia que no de repente algo pode acontecer, no inesperado, assim como quando o tempo está tudo, aleluia, fazendo sol e de repente o céu ele nubla e aí cai uma grande chuva. É assim que Deus ele também pode fazer na sua vida, no de repente. Foi no de repente, louvado seja Deus, que Deus ele tirou um escravo da cadeia e tornou governador. Foi no de repente que Deus tirou uma órfã e tornou-la rainha. Glória a Jesus. Pode levar um tempo. É um tempo determinado pelo Senhor. Mas creia que Deus ele tem um de repente para você. Creia, louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixe de crer. Não deixe de acreditar nas promessas do Senhor. Não deixe de acreditar que Ele pode, Ele vai fazer. Porque Ele é bom. Glória a Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor trouxe hoje. A minha meditação. Eu não conhecia este louvor e este louvor apareceu aqui no feed de notícias do celular e eu fui pesquisar. Por eu sempre ouvir louvores, sempre aparece um louvor diferente. Quando eu ouvi, o Espírito Santo falou comigo. Ainda que você não saiba totalmente o tom, totalmente toda a letra, traga, porque Deus ele vai falar poderosamente. Eu tenho certeza que Deus ele falou contigo, assim como Ele também falou comigo. E é sempre no de repente. É sempre no momento que talvez você não esteja esperando, que talvez eu não esteja esperando. Porque Deus é o Deus que gosta de nos surpreender.
porque senão, aleluia, não seria apenas o nosso Deus. Apesar de que Deus, ele fala, porque a palavra do Senhor vem dizer que ele não faz nada sem antes avisar os seus. Deus, ele avisa, mas a gente não sabe nem a hora e nem o momento. Por isso eu quero te incentivar a continuar acreditando, a continuar confiando no de repente do Senhor Jesus. Se ele já falou contigo, tenha certeza que ele vai fazer, que ele vai mover e que ele vai trazer à existência, talvez até aquilo mesmo que não exista. E eu glorifico ao Senhor por esta oportunidade. Te convido a adorar, te convido a meditar na palavra de Deus que está escrita lá no livro de Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura desse texto. É um texto poderoso, é uma palavra que fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a respeito de algo sobrenatural que nós, aleluia, cremos e acreditamos. E há um tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a qual nós estamos vivendo, aleluia. E eu quero compartilhar com você esta palavra poderosa que Deus ele trouxe para a minha e para a sua meditação. E eu creio que a todo tempo Deus ele tem algo para mim e para você. Está escrito que Deus é um Deus que ele se relaciona, que ele quer sempre falar comigo e contigo. A palavra do Senhor vem dizer lá no livro de Êxodo que Moisés, sempre ele subia a tenda do encontro. E todas as vezes que Moisés subia a essa tenda, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor vem dizer que uma nuvem de glória cobria essa tenda, louvado seja Deus, e as pessoas que estavam nas suas tendas, aleluia, saíam para fora para ver ali a glória de Deus manifestada, porque Deus ele falava com Moisés. E não tem sido diferente no tempo de hoje. A palavra do Senhor Jesus é a forma que Deus ele tem para falar comigo. E nós também podemos falar com o Criador, aleluia, através de oração, porque assim ele nos orientou, né? Fecha a porta do teu quarto e ora ao Pai que está em secreto, te ouvirá. Então, por isso eu estou aqui para compartilhar com você dessa palavra, para nós nos achegarmos mais a Deus, em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo de número 2, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diz assim, eu vou ler o texto, livro de Lucas, capítulo de número 2, que diz, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolvendo-o em panos e deitando-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles se instalarem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E o mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhe fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração.
Eu quero louvar a Deus por esta palavra juntamente com você. Essa palavra ela vem falar acerca do nascimento de Jesus. A Bíblia vem dizer que naquele tempo subiu, louvado seja Deus, Maria e José para a Judéia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a qual era uma cidade polo, onde essa cidade polo tinha como uma cidade menor, um porto menor, Nazaré. E a Bíblia diz que Maria e José, eles eram de Nazaré e eles precisou subir até a Judéia para fazer um alistamento, que era uma espécie de contagem, uma espécie de censo que havia naquele tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E cada cidade contava o seu próprio povo. Então era como se Nazaré fosse um bairro, louvado seja Deus, fosse um município da cidade de Judéia. E José e Maria, eles precisam subir ali para participar desse censo, para não ficar de fora, porque era uma ordenança da época de quem governava aquele tempo. E a Bíblia vem dizer, versículo 4 diz assim: e subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Versículo 6 diz: e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E quando o Espírito Santo falou comigo a respeito desta palavra, louvado seja Deus, Deus ele falou algo tremendo comigo, porque eles saíram de um local para um destino, louvado seja Deus, mas eles saíram e não saíram, aleluia, como qualquer um de nós sairíamos, como qualquer uma outra família sairia. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que José e Maria estavam esperando um bebê. E naquele tempo, a palavra do Senhor vem dizer que se cumpriram os dias de Maria dar à luz. E aqui o Espírito Santo ele quer falar comigo e contigo acerca de que muitas das vezes nós podemos enfrentar dificuldades ao meio do caminho. Imagine que para aquele casal a dificuldade que foi eles subirem da cidade de Nazaré até a Judéia, onde eles tinham que se alistar, e ali, naquela situação, a palavra vem dizer que Maria, então, ela dá as dores, de ter ali o seu primogênito, Jesus, o que viria a salvar o mundo. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes, possa ser que no seu caminhar, na sua caminhada, algo poderoso, algo maravilhoso está para acontecer. E no meio desse contexto, algo difícil possa ter aparecido. Sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. José e Maria, eles subiram para alistar-se, mas no meio do caminho, louvado seja Deus, a palavra vem dizer que quando eles estão ali, no decorrer daquela situação, Maria, ela dá as dores para dar à luz. E talvez, aí no seu caminhar, quem sabe você também sentiu dores. Como assim? Dores no percurso, dores no caminho onde você está trilhando. E talvez tenha sido muito difícil você chegar até aí. Eu fico imaginando como deve ter sido caminhar com 9 meses, louvado seja Deus, até a Judéia, saindo de Nazaré, sem recursos, porque a palavra do Senhor vem dizer que o recurso que se existia naquela época eram animais. Então eu imagino Maria, louvado seja Deus, montada em um animal, sendo ali puxado por José, louvado seja Deus, ou até mesmo, quem sabe, uma carroça, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para chegar até a Judéia. E nos diz a palavra que Maria, então, louvado seja Deus, como está escrito, diz assim, glória a Jesus. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E aí a palavra relata que por esse fato, por esse acontecimento, a cidade estava cheia.
Porque não foi apenas as pessoas de Nazaré que subiram até a Judéia, mas toda a circunvizinhança, como se a Judéia fosse a cidade e os outros locais, os bairros ou municípios próximos. Então a palavra do Senhor vem dizer que todas as estalagens estavam cheias, pelo que louvado seja Deus. A palavra relata que Maria e José tiveram que pernoitar em uma estrebaria aonde Jesus veio a nascer, em uma, como está escrito, uma estalagem. Diz assim: porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Glória a Jesus. A palavra nos diz que o primogênito nasce numa manjedoura. E talvez, quem sabe, você pode estar olhando para esse cenário e pode estar vendo apenas a dificuldade. Mas Deus vem dizer para você que no meio de grandes dificuldades, Ele traz grandes oportunidades. Como assim? Se Maria e José não soubessem quem era Jesus, louvado seja o nome do Senhor, eles poderiam até se entristecer ou até pensar que não daria certo. Mas Deus está dizendo que quando Ele entrega o projeto, Ele se responsabiliza. Ainda que Maria e José estivessem distante de casa, distante de suas famílias, distante da sua casa, distante de um conforto, ali provavelmente eles não conheciam quem fosse uma parteira ou alguém que pudesse ajudar Maria. Mas eu venho dizer para você que ainda que a ajuda não venha da terra, Deus, Ele sempre vai te ajudar. Ainda que a ajuda não venha do humano. Nos diz a palavra que José bateu em várias estalagens, e eu fico imaginando pessoas vendo Maria grávida, ele batendo nas estalagens, automaticamente nos dias de hoje um hotel, uma pousada, e dizendo: tá cheio, nós não temos lugar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus vem dizer que Ele é o Deus que preparou tudo, Ele é o Deus que prepara lugar, Ele é o Deus que Ele, ainda que não tenha quem te ajude, humanamente falando, porque o contexto vem mostrar para mim e para você que Maria e José, eles não tiveram ajuda territorialmente falando, humanamente falando, mas Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, trouxe Jesus ao mundo. O que Deus vem dizer para mim e para você é que, embora talvez a ajuda não venha, talvez você esteja em uma situação difícil. Era uma situação difícil para José. Eu imagino José naquele momento pensando: o que eu vou fazer agora? Maria vai dar à luz, eu não sei para onde vou, não sei quem procuro. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Era uma situação extremamente difícil. E ainda onde ele bateu, a ajuda foi negada. Quem sabe você tenha batido em alguma porta onde a ajuda também tenha sido negada. Mas Deus vem dizer para você que quando Ele é o dono, louvado seja Deus, daquilo que Ele te entrega, Ele mesmo se encarrega de te ajudar. E quantas das vezes, louvado seja Deus, por a ajuda não ser da forma como nós queríamos, muitas das vezes nós podemos até estranhar. Talvez José tenha até estranhado o ambiente onde foi preparado para que Maria desse à luz. Mas o mais importante é que Jesus, ele veio com saúde, e ele trouxe o que ele precisava para o mundo. Louvado seja Deus, porque ele já era a própria luz. Deus, ele vem dizer para mim e para você que todas as vezes que ele tem algo comigo e contigo grandioso, a dificuldade pode até bater a tua porta, a dificuldade pode até existir, você pode até não achar ajuda no momento em que você mais precisar, mas Deus vem dizer para você que ele é contigo, assim como ele foi com Maria, assim como ele foi com José. E a palavra do Senhor vem dizer que mesmo não tendo recursos, mesmo não tendo uma parteira, mesmo não tendo ali um posto de saúde, uma maternidade da época, mesmo José não sabendo para onde ir, Jesus, ele nasceu. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim: e deu à luz, versículo de número 7, e deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem.
E muitas das vezes possa ser que não haja lugar para você em determinados lugares. Possa ser que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, te neguem o acesso à entrada. Mas Deus está dizendo que o fato de te negarem acesso, o fato de te negarem de você entrar, o fato de você ser bem recebido, não vai deixar que a promessa e o propósito de Deus se cumpra na sua vida. O fato, louvado seja Deus, daquela porta da estalagem não ter sido aberta, não fez com que Jesus não nascesse. O fato de eles não terem sido recebidos, aleluia, no momento de dificuldade, onde eles mais precisaram, não fez com que a promessa de Deus e o propósito de Deus, que era que Jesus nascesse, deixasse de se cumprir. O que Deus vem dizer para você é que, embora a dificuldade apareça no meio do caminho, embora tenha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, surpresas, coube-se que Maria deu à luz quando eles chegaram ali naquela cidade. Eles não foram para aquela cidade para Maria ter Jesus, não. Eles foram se alistar por um censo, por algo que estava sendo contado. É como se fosse o IBGE nos dias de hoje. E a palavra do Senhor vem dizer que então Maria ali então dá as dores. Mas tudo isso acontece para que a palavra do Senhor se cumprisse, porque está escrito, louvado seja Deus, que ele iria nascer na Judeia, porque era a terra de Belém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que se cumprisse aquilo que foi escrito pelas Escrituras. Então, tudo acontece e tudo coopera. E Deus vem dizer para mim e para você, que ainda que seja difícil, ainda que Deus ele tenha entregado algo poderoso para você, Deus entregou para José e para Maria, Salvador do mundo. Deus entregou algo sobrenatural. E todas as vezes que algo sobrenatural vem para a minha e para a sua mão, dificuldades, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou em percalços pelo meio do caminho, pode acontecer. Mas Deus está dizendo que ele não vai te deixar sozinho. Em momento nenhum Deus deixou Maria e José sozinhos. Ainda que não se tivessem recursos, humanamente falando, existia o melhor e o maior recurso de todos, que é a presença do Senhor e a certeza de que ele cumpre aquilo que ele falou. Do que é que adiantaria, louvado seja Deus, ter nos melhores locais, louvado seja Deus, e não ter a mão do Senhor abençoando, ou não ter a mão do Senhor protegendo? Nos diz a palavra que o próprio Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não deixou que outras pessoas aparecessem ali naquele cenário. Eu fico imaginando somente a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Maria e de José naquele cenário. Talvez você não entenda o porquê, que talvez Deus não permitiu que você batesse naquela porta e aquela porta fosse aberta. A porta da estalagem não foi aberta, mas eu fico imaginando o tanto de pessoas que teriam ali naquela estalagem. O tanto de pessoas, louvado seja Deus, que não poderiam ter acesso ali naquele momento. Louvado seja Deus, porque era um momento único, um momento onde Deus, o próprio Deus, louvado seja Deus, estava sendo ali introduzido na terra. E às vezes a gente não entende. Às vezes nós reclamamos quando por algum motivo alguém não nos ajuda, ou quando por algum motivo uma porta se fecha, ou quando por algum motivo nós batemos e o acesso não é liberado. E Deus vai dizer para você: não te preocupas, não te importa com isso, porque o que importa mesmo é que eu esteja contigo. José e Maria, eles subiram, eles foram cumprir ali o decreto ordenado daquela época. Mas eu entendo que eles não subiram sozinhos, e Deus vem dizer que se você não está sozinho, se você está com Ele, não se preocupa, ainda que se tenha dificuldade pelo caminho, ainda que seja até difícil chegar lá, porque eu imagino uma mulher com 9 meses, louvado seja Deus, aleluia, sendo deslocada para um outro local em um animal. E a palavra vem dizer que quando chega ali naquele lugar, glória a Jesus, não encontra um lugar, louvado seja Deus, nem para repousar. Imagine a dificuldade, imagine, louvado seja Deus, o extremo que não foi para Maria e para José passar por essa situação.
E muitas das vezes nós passamos por situações a qual não estava programado na nossa rota, a qual talvez saiu do meu script, do seu rascunho e do meu. Mas Deus, ele não perde o controle. Não foi por causa disso que Jesus deixou de nascer. E Deus vem dizer que não é por causa da dificuldade, não é por causa da luta, não é por causa daquilo que aconteceu no meio do caminho, não é porque a porta foi fechada, não é porque alguém negou acesso, que algo na sua vida vai deixar de acontecer. E a prova disso é a palavra do Senhor que está aqui, a qual nós meditamos no texto do livro de Lucas, capítulo de número 2. Não foi por nada disso que Jesus deixou de nascer, mas ele veio ao mundo. E Deus vem dizer para mim e para você, que possa ser que até tenha dificuldade, possa ter porta fechada? Pode sim. Pode alguém negar acesso? Pode sim. O que não pode faltar é a presença de Deus. O que não pode faltar é o Espírito Santo. E não faltou, Jesus nasceu. Glória a Jesus, está escrito, e deu a luz a um menino. Mesmo diante de toda aquela dificuldade, mesmo diante de portas fechadas, mesmo diante de falta de ajuda, mesmo estando sozinhos em um local, talvez que eles não conhecessem ninguém, mas eles conheciam o céu. Eles conheciam o céu e o céu os conhecia, que é muito importante. Os céus conhecia tanto que entregou Jesus. E diz a palavra do Senhor, glória a Deus. E diz assim, versículo 14, a glória de Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e o que o Senhor nos fez saber. E vejamos o quê? O que aconteceu. Aconteceu. Mesmo diante de todo esse contexto, mesmo diante de toda essa dificuldade, aconteceu. Aconteceu o quê? O nascimento. Glória a Jesus. E eu quero profetizar na sua vida um nascimento. Eu quero profetizar que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, que você possa enfrentar pelo meio do caminho. Ou se você recebeu uma porta fechada, ou se aonde você achou que acharia ajuda, você não encontrou, que a ajuda venha do céu. Maria e José não ficaram sem ajuda. O próprio Deus se encarregou de ajudá-los. Eu fico imaginando Deus guiando Maria e José até essa estrebaria. Como eles acharam uma estrebaria em um local onde eles não conheciam. E eles entram e ali tem uma manjedoura, louvado seja Deus. Somente a mão de Deus para nos guiar. É por isso que a palavra do Senhor vem dizer que Ele é o nosso guia. Que Ele é o nosso Senhor, aquele que nos ilumina. A palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E Jesus guiou eles até aquela estrebaria. Deus guiou. E eu creio que assim também será contigo. Ainda que pareça ser difícil você chegar, ainda que pareça ser difícil você encontrar uma saída, uma solução, Deus está dizendo, eu estou contigo. E quando o projeto, o propósito é meu, eu me responsabilizo em fazer acontecer. E eu gosto mesmo é de fazer milagre. Se José e Maria chegassem numa estalagem, louvado seja Deus, e fossem recebidos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Imagine só. Mas Deus está dizendo assim, tem horas que eu vou deixar você contar com ajudas, mas tem hora que não, tem hora que vai ser só eu e você. Tem hora que vai ser só eu e a tua casa, tem hora que vai ser só eu e você. Tem horas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o próprio Deus ele não permite. Mas não deixe de crer que mesmo que nessas horas onde não haja permissão, onde talvez não haja, louvado seja Deus, acesso, Deus está te ajudando.
Livro de Romanos, capítulo 8, verso de número 28, vem dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito e a sua vontade. Todas as coisas cooperam. Tudo está cooperando. E eu creio que toda dificuldade é porque Deus ele tem um grande milagre. Todas as vezes que dificuldade se colocar no seu caminho, todas as vezes que você olhar e que você ver e que você sentir que está difícil, não tem saída, não tem como, não tem ajuda, tem porta fechada, glória a Jesus. Lembre-se, tem milagre chegando. Tinha milagre chegando ali no meio daquilo tudo, chamado Jesus. Milagre que ia salvar a terra de toda a condenação. Então tá difícil, tá apertado, tá estreito, não sabe o que fazer, como ir, para onde ir. José não sabia para onde ir depois que bateu na estalagem. Mas o Espírito Santo direcionou. E o milagre aconteceu. Porque Deus, Ele é Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 2. Faça a leitura desse texto. E é sempre bom falar do nascimento de Jesus, principalmente numa época como essa que nós estamos vivendo. Mas não apenas porque é tempo de Natal, não. Porque é tempo de que o Rei está voltando. As promessas estão se cumprindo e necessário é nós batermos a essa porta. Nós andarmos com Cristo ainda que diante da dificuldade. Maria e José andavam com o Senhor. Mesmo diante da dificuldade. E ainda que eles não fossem conhecidos na terra. Porque eu entendo que se talvez Maria e José fossem conhecidos ou tivessem, louvado seja Deus, posses, eles teriam conseguido uma hospedagem. Mas muito melhor do que ser conhecido aqui na terra é você ter seu nome escrito no livro da vida no céu. É você ser conhecido pelo autor e consumador dos séculos. E a palavra vem provar isso quando vem dizer para mim e para você que naquele grande dia, a uns eles dirás, vindes bendito do meu Pai, mas a outros também ele dirás, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então eu venho entender que Deus, ele se dá a conhecer e ele conhece quem se permite, quem segue a sua palavra. Por isso que é bom você ser conhecido. Por isso que é bom eu ser conhecida aonde? No reino dos céus. Aqui na terra, tudo passa. Até aquelas pessoas que outras pessoas endeusam ou adoram, louvado seja Deus. Elas morrem. Elas deixam de existir. Por algum momento não estão mais aqui, mas Deus não. Deus, ele é eterno. Ele está presente a todo tempo e ele deixou aqui na terra o Espírito Santo Consolador. Por isso, se alegre. Deus vem dizer para você, se alegre. Está difícil? Se alegre, creia que milagre vem chegando por aí. E a palavra do Senhor vem continuar narrando o que acontece, que pessoas vão ver Jesus. Mesmo Jesus não estando nos melhores hotéis, nos melhores lugares, oh, aleluia, um informativo do céu para quem cria naquela época que o Nazareno, o Cristo, o Filho do Deus vivo tinha nascido. A palavra vem dizer que magos eles saem do ocidente para o oriente. Glória a Jesus, para visitar Jesus. E quem sabe talvez a gente não tenha noção do tanto de distância que esses homens percorreram e quando eles saíram para alcançar Jesus no dia do nascimento. Olha que coisa poderosa. E eles só chegam depois que Jesus ele nasce. Mas aí é palavra para outro dia, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade, que Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se sempre, se tem dificuldade, também terá milagre. Em nome de Jesus.